guarda-roupas, embaixo da sua cama, bicho-papão. A maioria das pessoas sabem muito bem sobre essa lendária entidade da qual vos falarei agora. Mas de onde surgiu essa lenda urbana? Qual a origem do bicho-papão? O bicho-papão, como sabemos, é uma entidade que tem o papel de aterrorizar todos os tipos de pessoas, principalmente crianças. Descrever o bicho-papão de maneira física é uma tarefa impossível, pois o bicho-papão toma forma daquilo que a pessoa mais teme. Sendo assim, em algumas culturas, ele não tem uma forma física, uma característica definida. O bicho-papão é o terror das crianças, principalmente se a criança for desobediente. Mas será que o bicho-papão é uma simples invenção dos pais para amedrontar seus pequenos? Preste atenção nessa escritura. Provavelmente você não poderá ler esse texto, exceto aos que conhecem os idiomas semitas antigos. Shem. Esses textos hoje fazem parte da crença cristã ou até mesmo judaica. Talvez você possa ler esse texto traduzido em português aí mesmo em sua casa. Para isso, precisa de uma Bíblia cristã, mas não posso garantir se o que você vai ler em sua casa apresenta a mesma compreensão que a escrita em questão. Isso porque o cristianismo é uma crença muito variada e pode ser que a expressão ou até mesmo nomes não estejam de acordo com o que mostrarei a seguir. Portanto, mencionei o livro conhecido como Bíblia Cristã apenas para fins de consulta, para que nosso assunto não fique vago. O texto fala sobre a história de um povo que trocou seu Deus por um demônio. Esse texto diz que tal povo realizou um ritual entregando seus filhos ao passar de fogo de um demônio chamado Moloch. Mas você deve se perguntar, o que o bicho-papão tem a ver com isso? Vejam essas palavras. Se escrevem assim ou assim. A pronúncia dessas palavras soa como Melech ou Moloch. Moloch foi um deus ou um demônio que recebia como oferta a carne e o sangue das crianças. Não se pode dizer com certeza se era no sentido figurado ou não, mas durante o ritual as crianças eram lançadas ou passadas em fogo como oferenda a Moloch, e os próprios pais eram os que ofereciam seus filhos. Moloch ou Melech não se resume apenas nisso. Em português, quando chamamos um garoto de moleque, estamos fazendo referência a Moloch. Essa é a origem da palavra moleque. Foi esse mítico demônio que deu origem ao bicho-papão. Tanto Moloch quanto o bicho-papão têm as mesmas características, e os dois se interessam muito por crianças que não se comportam. Talvez você não se convença disso, e é por isso que citarei outro exemplo ligado às mesmas questões. Rei Ricardo I, rei da Inglaterra. A história conta que esse rei chegou a prejudicar vários povos por conta de sua política. No ano de 1191, rei Ricardo I chegou a Chipre, no sul da Turquia, e também esteve em Israel, na Cisjordânia.
Rei Ricardo e seu exército foi muito temido em sua época. Ficou tão conhecido que alguns muçulmanos assemelhavam o Rei Ricardo ao mítico bicho-papão. Faziam isso para amedrontar as crianças que se comportavam mal, pois diziam que se os pequenos não se comportassem bem, Rei Ricardo iria buscá-los. Inclusive, apelidaram ele de Black Rick, ou seja, Ricardo Moleque, ou Ricardo Moleque, ou Ricardo Moleque. Além de todos esses detalhes, há também uma questão interessante sobre Moloch. Enganados estão os que pensam que se trata de uma crença antiga extinta. Há poucos anos atrás, um jornalista chamado Alex Jones conseguiu filmar um ritual dedicado a Moloch. Aparentemente, não haviam crianças sendo sacrificadas no ritual. Porém, governantes, políticos e até mesmo os artistas famosos eram os que estavam cultuando Moloch. Isso aconteceu em um clube particular chamado Bohemian's Grove, na Califórnia. Mas isso é assunto para outra ocasião. Só pretendo concluir nossa história sobre a origem do bicho-papão. Afinal, não há como negar. Essa é sua origem. É fácil notar o quão antigo é o mais temeroso monstro de todas as infâncias. E mesmo que você não acredite em nada disso, fica a dica. Chamar um garoto de moleque não é uma boa ideia, pois se tal demônio realmente existir, você pode estar chamando alguém de demônio. Imagine então, se esse alguém for o seu próprio filho. Agora que você já conhece a origem verdadeira do bicho-papão e quem realmente ele é, não deixe de assinar o nosso canal. Sempre que possível, o Acervo Maldito traz até você famosas lendas e contos de terror e também observações importantes de alguns personagens lendários, assim como no caso do bicho-papão. E não se esqueça, Moloch era o bicho-papão, bicho-papão é Moloch, e não se pode de maneira nenhuma ignorar isso.